bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta com o canal Matemática Ideal com o professor Raí Siqueira. E hoje nós vamos estudar um dos assuntos mais importantes. Porém, não confundam pelo fato de ser importante com o fato de ser difícil, porque difícil é o que ela não é. E será ainda menos difícil depois da aula de hoje. Vejam só, nós iremos estudar frações. E sobre frações, há alguns conceitos básicos que nós devemos entender para iniciar de fato trabalhar com operações sobre frações, operações com frações, certo? Nós precisamos saber que toda fração há um numerador e um denominador. O numerador é a parte que fica em cima, é o número que fica em cima, e o denominador é o número que fica embaixo, certo? E para facilitar nosso estudo, eu preciso que vocês repitam comigo, vocês aprendam comigo, aprendam esse conceito que eu vou dizer agora a vocês. Toda fração é uma divisão e toda divisão é uma fração. Tanto faz você ir como você voltar, você encontrará o mesmo resultado, certo? Tendo em vista com isso, venham aqui comigo. As frações elas podem ser basicamente de 4 tipos. Nós temos as frações próprias, são frações cujo numerador é menor do que o denominador. Nós temos também as frações impróprias, são as frações que o numerador é maior do que o denominador, como essa fração que nós temos aqui, 5 terços. O numerador é maior do que o denominador. Temos as frações aparentes, onde são frações onde o numerador é múltiplo do denominador, certo? Como por exemplo essa que nós temos aqui, 8 meios. Nós sabemos, lógico, que 8 é múltiplo de 2, porque 2 vezes 4 é igual a 8. E temos as frações mistas. Essas frações mistas é como o próprio nome já diz, mista. Ela é resultado de uma mistura. Então nós temos aqui 2 inteiros e 1 terço, ou seja, o 2 que é um número inteiro e 1 terço que é a parte fracionária. Agora sim nós podemos entrar para a parte onde nós vamos calcular. Para nós entendermos operações com frações, nós precisamos entender que nós podemos fazer as 4 operações básicas utilizando frações. São elas: adição, subtração, multiplicação e divisão, certo? Mas hoje eu enfatizarei apenas as 2 primeiras, adição e subtração. Para tal, nós faremos da seguinte maneira. Quando nós trabalhamos tanto a soma quanto a subtração de frações, nós precisamos verificar 2 fatores. São eles: se essas frações têm os denominadores iguais, ou se essas frações têm os denominadores diferentes. Quando os denominadores eles são iguais, eu apenas repito o denominador, como é o caso dessa, 3, e efetuo o que a operação me diz. Eu somo os numeradores. E 1 e 4 é 5, como eu repito o denominador, 3. Então nós temos 5 terços. Esse é o resultado dessa soma de frações. Porém, quando eu tenho a soma entre 2 ou mais frações, eu preciso fazer um procedimento que ele é chamado de MMC, mínimo múltiplo comum, de ambos os denominadores. No caso aqui nós temos um denominador 5 e 4, então nós vamos fazer o que nós chamamos de MMC
e 5. Então vejam só, percebam. 4, ele dá para ser dividido por 2. Então se dá para ser dividido, nós colocamos ele. 4 dividido por 2, 2. 5 não dá para dividir por 2, até porque 5 é o que nós chamamos de número primo. E se você ainda não sabe o que é um número primo, deixe no comentário que eu farei uma aula especificamente sobre os números que são primos, o conceito de número primo. Continuando, nós temos com 5 não dá para dividir por 2 porque ele é primo, nós repetimos. Agora ainda podemos dividir por 2, 2 por 2, 1. 5 não dá para dividir por 2, só dá por ele mesmo, então 5. Aqui. Repito 1, 5 por 5, 1, e nós ficamos com 2 vezes 2 vezes 5. Se vocês repararem, 2 vezes 2, nós temos 4, e 4 vezes 5 é 20. Há também uma maneira mais direta de eu resolver isso, tendo em vista que um dos dois denominadores é primo. Porém, essa maneira eu abordarei em outra aula, certo? Quando nós falarmos, por exemplo, de números primos, nós podemos fazer isso. Até então, nós precisamos saber que se 20 é o meu MMC entre esses dois números, eu coloco 20 e faço esse seguinte procedimento. 20 dividido por 5, 4. 4 vezes 2, 8, somado com 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 7, 35. Então, só para enfatizar, a lógica é essa. Quando eu preciso ter uma soma ou subtração com frações de denominadores diferentes, eu faço o MMC entre os dois ou mais denominadores, se for o caso, onde eu vou ter que fazer a fatoração, o MMC dele, e depois disso eu pego o resultado do MMC, divido pelos numeradores e multiplico pelos denominadores, como foi esse caso. 20 por 5, 4, 4 vezes 2, 8, mais 20 dividido por 4, 5, 5 vezes 7, 35. E 8 mais 35, nós vamos encontrar 43. Repito o denominador, então nós temos 43, 20 avos. Se tratando, é claro, de uma soma. Quando nós temos uma subtração, tratamos da maneira semelhante. Tratamos de maneira semelhante. Vejam só. Nós temos aqui o exemplo. Percebam que essas duas frações têm os denominadores iguais. Então, eu só preciso fazer o que a operação me impede e repetir os denominadores. Tanto é que farei. Repetindo no denominador 3, eu coloco 2 menos 1. Nós encontramos 2 menos 1, 1. Repito 3, encontramos 1 terço. Nessa situação. A coisa muda um pouco de estado quando nós temos uma subtração entre duas ou mais frações que elas são de denominadores diferentes, como por exemplo, nós temos 4 quintos menos 2 terços. Percebam que nós teremos que fazer o MMC de 5 e de 3, ou de 3 e de 5, certo? Tendo em vista isso, eu vou colocar aqui o MMC de 3 e de 5 e nós fazemos. Vocês vão perceber que entre 3 e 5 eles têm uma coisa em comum, ambos são primos. E pelo fato de serem primos, só serão divididos por ele mesmo. Isso é uma aula que eu já volto a dizer a vocês. Posso abordar em outro momento. Então vejam só. 3 só dá por 3. 5 só dá por 5. Então 5 fica 1 e 1. Nós vamos ter o produto de 3 vezes 5, que neste caso é 15. Ou seja, o MMC é 15.
Agora nós fazemos 15 dividido por 5, 3. 3 vezes 4, 12. Menos 15 dividido por 3, 5. 5 vezes 2, 10. Igual. Ao fazermos, no caso, 12 menos 10 é 2 sobre 15. Encontramos o resultado da subtração de 4 quintos menos 2 terços. Espero que essa aula tenha sido a mais proveitosa possível para vocês. E só ratificando, essa aula é dedicada aos alunos do 6º ano da Escola Pedro Pires Ferreira.